Está no ar o PCI Dicas, sempre feito com muito carinho, pensando nos seus estudos. Falando nisso, como estão aí os preparativos para o próximo certame, hein? Você, concurseiro, consegue definir bem os estudos? Hoje o Dicas trata sobre isso, como organizar os seus estudos. E olha só, aqui com a gente está o João Vitor Machado, ele é professor de português, matemática e há 7 anos dá aula aí em cursinhos preparatórios. João Vitor, para começar esse assunto, como elaborar um planejamento de estudos? Tudo bem? Tudo bem. Bom, eu acho que o planejamento de estudo ele é fundamental, porque quando você estabelece como objetivo prestar um concurso público, é interessante você saber o que é cobrado nesse concurso público. E um dos principais aspectos a serem levados em consideração é justamente você pesquisar o que deve ser estudado. Se você levar em consideração a rotina, corrida das pessoas, quando você seleciona aquilo que você vai estudar, você acaba otimizando o seu tempo. Então esse planejamento envolve pesquisa de editais, fazer bastantes exercícios relacionados àquele mesmo tema para você realmente conseguir ter uma quantidade de dias que sejam suficientes para você esgotar todos os conteúdos que devem ser estudados e com qualidade, para você chegar no momento da avaliação e conseguir fazer aquilo com tranquilidade. Por isso é imprescindível, dentro desse conteúdo, por isso que é imprescindível estudar embasado no edital? Também. O edital de concurso público, ele traz não só as questões de português e matemática, mas também outras questões que fogem dessas disciplinas. E uma questão que sempre tem que ser levada em consideração é a atualidade. Porque, por mais que haja uma boa referência das questões de português e matemática, a atualidade sempre acaba trazendo algo novo. Então, mais importante do que se planejar em estudar é se planejar em se manter informado também. João, grupo de estudos. Tem gente que prefere estudar sozinho, tem gente que já prefere estudar com mais pessoas, enfim. Esses grupos de estudos, eles ajudam, atrapalham? Como é que fica nessa parte? Bom, é assim, ter postura autodidata, é complicado, porque quando você está sozinho em casa, a mosca que passa ao lado é mais interessante, a sua concentração não é tão produtiva quando você está em um meio onde as pessoas têm o mesmo objetivo que você. E eu sou suspeito em falar, mas o cursinho preparatório, ele é muito bom nesse sentido, porque você está em um ambiente onde todas as pessoas estão respirando aquele mesmo universo, de questões, resolução, entendimento do novo, de entender o novo. Então, esses grupos de WhatsApp que a gente cria, que a gente estabelece entre os alunos, essa troca de exercícios, é muito bacana, porque quando você está sozinho em casa, às vezes coisas mais interessantes acabam surgindo e você perde um pouco o foco, Então, quando você está num grupo de pessoas que têm esse mesmo objetivo que você, então, às vezes, esse grupo surge da própria sala de aula, Eu tenho alunos que estabeleceram amizade durante anos, continuaram estudando para concurso público, mas essa amizade nasceu da sala de aula. Então, é bacana você ter uma dosagem entre estudar sozinho, porque tem coisas que você precisa interiorizar, decorar realmente sozinho, mas tem coisas que na questão de motivação, de te fazer querer estudar, porque é difícil às vezes sozinho em casa, a pessoa trabalha o dia inteiro, chega à noite, quer descansar, quer fazer algo com os filhos, e quando você está com outra pessoa que tem esse objetivo, você acaba se motivando. Outra dúvida aí recorrente dos concurseiros também é sobre a questão de dividir a rotina do trabalho, dos afazeres de casa com os estudos. Que dica você teria para os concurseiros nessa parte? Que é complicado, Porque quando você tem realmente essa rotina de trabalhar o dia inteiro, chegar à noite e dormir, Porque o sono ele é fundamental para você se concentrar, para estudar, para trabalhar, para tudo. Mas quando cursinho, por exemplo, volto a falar sobre isso. Quando você coloca na sua rotina um cursinho, quando você põe a mão no bolso e tem que pagar para fazer um cursinho, para se preparar, você está, na verdade, se condicionando. Você está colocando na sua rotina um determinado tempo da sua semana que você vai dedicar para se preparar. Isso é importante, justamente para pessoas que não têm esse perfil, essa postura de aluno, de realmente pegar seus horários vagos, deixar de ir em festa, deixar de passear para
ficar em casa estudando. Então, às vezes, as pessoas sentem mais facilidade em se preparar quando eles estão realmente matriculados, envolvidos em alguma modalidade de ensino, porque aí eles meio que se sentem... não tem aquela independência, aquela liberdade, estudo a hora que eu quero, que às vezes acaba não estudando como deveria. Então, quando você está dentro de algum sistema, né, você acaba produzindo, rendendo mais. Mas aí é o seguinte, na hora de abrir o livro, então, começar lá a ler, a estudar realmente, o que você falaria ali para o concurseiro para ele conseguir realmente assimilar aquilo que ele está lendo, que ele está estudando? Bom, mais importante do que você ler 1000 páginas por semana é você ler com qualidade, né? Existe uma sequência de estudos que vale a pena. Primeiro, você inicia com a teoria, você fazer leituras de apostilas, livros, encontrar lugares em que você consiga entender do que se trata aquele assunto que está no edital. Depois, então, que você conseguiu assimilar, compreender isso e levar em consideração também que cada pessoa ela tem seu tempo. Então, mais importante do que a velocidade é a direção que você escolheu. Então, nesse caso, se você... tem pessoas que estão há 20 anos fora da sala de aula, tem pessoas que estão há 1 ano, enfim, cada pessoa tem seu tempo, tem seu ritmo. Então, o importante é você fazer com que esse estudo seja proveitoso, que você consiga realmente entender aquilo que você está estudando e não simplesmente acabar com o livro. Porque o foco não é a quantidade que você está estudando, que você está lendo, é a qualidade daquele material que você está conseguindo interiorizar, que você está conseguindo aplicar na resolução de questões que posteriormente a assimilação daquele conteúdo, é importante também que vocês pratiquem, que você coloque aquilo em prática através de simulados online, que hoje a gente sabe que na internet a gente encontra isso com muita facilidade, mas você sempre colocar aquilo que você entendeu enquanto teoria na prática. Que na verdade o simulado acaba preparando o candidato para o concurso. Você falou nisso, utilizar provas de concursos, processos seletivos anteriores. É válido também? Sim, é válido. A questão de atualidades, ela sempre muda com o tempo, então é importante que o candidato ele esteja... que ele selecione alguma fonte confiável de notícias e se mantenha atualizado. Mas questões que são arroz com feijão de português, matemática, né? As questões em si mudam, mas o teor daquelas questões, o assunto em si, é muito semelhante entre editais anteriores do mesmo cargo, para o candidato ter uma referência, ter uma base, né, do que ser estudado. Agora, João, eu estudei, eu consegui lá mais ou menos compreender o que eu precisava, mas uma autoavaliação para o concurseiro. Como é que ele consegue fazer isso para saber se ele realmente entendeu o assunto? Bom, eu coloco isso em xeque nos meus cursos através de uma avaliação. Então, durante um semestre com as aulas eu vou passando todo o material teórico. Nós fazemos em sala de aula também resolução de exercícios voltados para essas explicações teóricas, mas no final do curso eu faço um simulado com todas as questões de português trabalhadas durante o semestre, matemática também, redação, e aí eu coloco para o aluno se autoanalisar na seguinte questão: quando ele está sozinho, tendo que resolver exercícios similares àqueles que o professor resolveu junto com o aluno durante o semestre, será que ele está preparado para conseguir fazer aquela mesma resolução sozinho, sem o professor por perto? Então, o curso ele traz isso, as aulas expositivas, teóricas, resolução de exercícios com o professor, mas é importante ter aquele momento em que o aluno ele vai ter que desenvolver uma prova de 40, 50 questões sozinho no caso, para ele poder realmente se avaliar se ele conseguiu assimilar aquilo que foi dado ou não. E justamente volta àquela questão, cada pessoa tem seu tempo, então de repente um mau desempenho numa prova indica que o aluno ele precisa se aprimorar mais. Então isso acaba sendo, não que ele seja uma nota, mas a classificação em concurso se dá através de uma nota, para ele ter como parâmetro, né, essa autoanálise. E caso alunos que não façam cursinho e queiram ter
essa perspectiva de, eu não estou preparado, tenho chances, não tenho, é justamente esses simulados online. Normalmente, quando você joga lá exercícios de classe de palavras, né, ou exercícios de sintaxe, por exemplo, você vai ter acesso a uma página com 10 exercícios mais ou menos, e você consegue avaliar pelo seu desempenho como que anda a sua gramática, como que anda a sua matemática, né? E também nós temos aí várias videoaulas na internet que colaboram demais para esses candidatos que pretendem seguir carreira pública, né? João, você já falou em questão da qualidade, né, do estudo, mas a gente sabe que para conseguir isso também tem outros fatores que influenciam também, né? Quais seriam esses fatores? Bom, além dessa questão do planejamento, estudar constantemente, não deixar esses conhecimentos que são peculiares de concurso ficarem no esquecimento, alimentação, sono, atividade física, tudo isso colaboram para o candidato ter um melhor desempenho. Por quê? Quando ele dorme adequadamente, isso ajuda a produtividade dele ao decorrer do dia, concentração, atividade física, caminhadas regulares, ajuda o sistema cardiovascular, melhora o fluxo sanguíneo, consequentemente melhora a distribuição de endorfina, hormônio que dá prazer, concentração. Então, concurseiros que vivem nessa linha tênue entre a zona de conforto e o estresse por ter que estar, né, constantemente tendo que estudar, tendo que decorar e aquela coisa. Então, a atividade física ela acaba favorecendo os candidatos nesse sentido também. Você falou a questão do objetivo também, né? Sim, quando você estabelece seu objetivo, né, como objetivo de vida, a sua aprovação em concurso público, você acaba tendo que fazer uso de tudo o que você puder, de todas as dicas que vão te favorecer a alcançar esse objetivo, né? Dentre eles envolve apoio da família, que você precisa de tempo para estudar, apesar da rotina turbulada, você ter horários regulares de estudo, alimentação, sono, eu acho que tudo isso é importante, não só o entender do conteúdo. Tá bem, muito bom. Eu que agradeço. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Tá aí. João Vitor Machado aqui com a gente, esse foi o PCI Dicas de hoje. Para rever o conteúdo, basta ficar ligado aqui na página. Tudo o que você precisa está disponível. Aproveite as dicas e bons estudos!